Você já reparou que, no Brasil, quando a coisa aperta, quem paga o preço nunca é quem tomou as decisões erradas? Pois é. Agora mesmo, enquanto o Rio de Janeiro vive dias de puro caos, com tiroteios, insegurança e medo tomando conta das ruas, o debate político em Brasília continua sendo sobre tudo, menos sobre o que realmente importa: proteger o cidadão. A grande pergunta é: por que o Congresso, que deveria trabalhar para garantir a segurança do povo, prefere empurrar com a barriga um projeto que poderia mudar essa realidade? Essa é a pergunta que eu quero responder hoje. E acredite, a resposta não é simples, mas é reveladora. Hoje nós vamos falar sobre o conflito armado no Rio de Janeiro e sobre como uma proposta do governo federal, a PEC da Segurança, foi simplesmente deixada de lado por aqueles que dizem defender o cidadão de bem. Eu quero te mostrar o que a grande mídia não mostra: que esse caos não é um acidente, é resultado direto de escolhas políticas de prioridades distorcidas e de um Congresso que se acostumou a trabalhar não pelo povo, mas por si mesmo. Você viu essa notícia? Pois é, mas a história não é bem assim como estão tentando te fazer acreditar. O fato é que, enquanto o povo se esconde de balas perdidas, os deputados da extrema-direita se protegem com escudos de leis feitas sob medida. Leis que garantem anistia, impunidade e blindagem para quem vive de esquema e discurso fácil. A PEC da Segurança que o presidente Lula enviou em abril de 2025 tinha como objetivo reorganizar o Sistema Nacional de Segurança Pública, garantir coordenação entre União, estados e municípios e dar mais estrutura para que nossas forças policiais pudessem atuar com inteligência, planejamento e, principalmente, segurança. Mas o que aconteceu? Engavetaram. Simples assim. Os mesmos deputados que dizem amar o Brasil e defender a família brasileira decidiram que era mais importante discutir a tal PEC da blindagem, aquela que serve para proteger políticos investigados, para garantir foro privilegiado, para criar uma bolha de impunidade que só serve a eles. E é aí que eu pergunto: que tipo de representante é esse que vira as costas para quem o elegeu? Na minha opinião, o que está acontecendo é um retrato fiel do Brasil real. Um país em que a elite política de direita prefere se proteger da justiça a proteger a população. Enquanto o governo tenta agir, propor soluções concretas, modernizar as forças de segurança e reduzir a violência, a oposição radical prefere sabotar o progresso para depois culpar o governo pelo resultado da própria sabotagem. É o velho jogo sujo da política. Cria-se o problema para depois apontar o dedo. E se você acha que essa postura não tem consequência, pense de novo. Cada PEC engavetada, cada projeto adiado, cada sessão interrompida significa vidas em risco, comunidades abandonadas, policiais sem estrutura e cidadãos reféns do medo. Isso não é teoria, é o reflexo de um Congresso que escolheu servir a si mesmo. Então, no vídeo de hoje, eu quero te mostrar por que esse caos no Rio de Janeiro não é só um problema local, mas o resultado direto da política de omissão e autoproteção da direita. Eu quero te mostrar quem são os verdadeiros responsáveis por essa tragédia anunciada e porque, se nada mudar, o Brasil vai continuar refém da insegurança e da hipocrisia. Porque, no fim das contas, o que está em jogo não é só a PEC da segurança. É a própria noção de Estado, é a função do Congresso, é o compromisso com a vida. E, sinceramente, chega de discurso vazio. O povo precisa de ação, e o que estamos vendo é o contrário disso. Então, o que acontece é o seguinte: o país vive mais um momento grave de conflito em que a segurança pública se torna palco de disputa política, especialmente no estado do Rio de Janeiro, onde o confronto armado e a presença de milícias, facções ou operações policiais têm sido visíveis. Por outro lado, temos o presidente Lula lutando por um Brasil melhor, um Brasil com saúde, educação e segurança.
Pensando no povo brasileiro, foi que Lula, juntamente com o Ministério da Justiça, enviaram ao Congresso Nacional a PEC 18/2025, conhecida como PEC da Segurança Pública, para reformulação constitucional da estrutura da segurança pública. O que eu vejo aqui é um claro embate entre a ação governamental legítima e a falha crônica de parte do Congresso, em especial franjas que se identificam com a extrema-direita, em priorizar questões realmente urgentes para a vida da população. Na minha visão, isso aqui é um claro sinal de que parte significativa dos deputados, sobretudo os da direita e extrema-direita, prefere usar o seu mandato para blindagem própria, articulações internas e agendas que não correspondem ao interesse público. A PEC da Segurança, ao ser protocolada em abril de 2025, vem justamente para endereçar aquilo que a sociedade exige: melhora substantiva da segurança, reformulação constitucional, coordenação entre União, Estados e municípios. Mas o que vemos é que esse esforço encontrou um obstáculo colossal. O Congresso não se mobilizou com a urgência devida. Segundo os registros, a tramitação caminha, mas há forte resistência, demora e prioridade menor frente a outras pautas como a chamada PEC da blindagem ou propostas de anistia que, na minha interpretação, servem mais aos interesses de grupos políticos do que ao povo. Isso não é um caso isolado. Lembra quando, no governo passado, vimos propostas semelhantes de reforma da segurança que nunca saíram do papel? Lembra dos cortes em programas de segurança comunitária, da falta de investimento real em integridade policial? Pois bem, estamos vendo a mesma cartilha. A diferença é que agora há uma peça constitucional em jogo e a sociedade vê que o tempo passa, os tiroteios seguem, as pessoas morrem e o Congresso adia. A grande mídia vai noticiar isso como trâmite normal da PEC. E quem paga o pato? Como sempre, somos nós, o povo, os trabalhadores, as comunidades vulneráveis que esperam intervenção e assistência e que, em vez disso, recebem discurso vazio e pauta política que não entrega. O Rio de Janeiro está aí para mostrar. Violência crescente, sensação de insegurança que retira liberdade individual, gera prejuízo em saúde pública, educação, deslocamentos, oportunidades. Enquanto isso, uma proposta que poderia dar instrumentos mais sólidos à segurança pública, à integração das polícias, à valorização dos agentes, segue engavetada ou com tramitação lenta. Segundo fonte, a PEC teve votação em Comissão de Constituição e Justiça, com relatório aprovado, mas ainda segue para a Comissão Especial. Agora vamos ao que interessa para mim. Na minha opinião, o que esse jogo escancarado mostra é que a direita radical tem mais medo da mudança real, que pode mexer nos privilégios, do que da criminalidade que atinge os bairros populares. Essa contradição me parece profunda, porque se fosse prioridade de fato, os parlamentares estariam acordados, apresentando emendas, pressionando, garantindo recursos para a execução imediata. Mas não, preferem mover a pauta para blindar-se, como no caso da chamada PEC da blindagem, ou para pautas que beneficiem os seus próprios cercos políticos ao invés da comunidade. Isso fere diretamente o princípio da liberdade individual, pois pessoas vivem com medo, da responsabilidade fiscal, pois dinheiro público continue sendo mal alocado, da democracia, pois o mandato que nos foi dado não está sendo exercido para nós. E ainda mais, o governo federal, ao propor a PEC, assume um papel estratégico, porque a segurança pública não pode continuar sendo refém de negociações estadualistas e falhas estruturais. Há avanços. Por exemplo, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou a admissibilidade da PEC com 43 votos favoráveis e 23 contrários. Só que isso ainda não basta. O que me preocupa é que parte do Congresso passe o tempo discutindo centralização,
federalismo ou poderes investigativos, enquanto a vida real segue sangrando. As emendas recentes reduziram a centralização da União, o que, em princípio, pode parecer federalismo saudável, mas que, na prática, pode significar postergação da ação, pulverização de responsabilidades, novo atraso. Isso fere diretamente o princípio da segurança, que é fundamento para outras liberdades. Uma população insegura não se mobiliza, não estuda, não investe, perde credibilidade no Estado. A educadora não vai à escola. O trabalhador teme trânsito ou moradia. O empreendedor foge da favela. E quem mais sofre? As periferias, as mulheres, as pessoas marginalizadas. Aquelas que já tinham menos e agora têm ainda menos acesso à proteção do Estado. A PEC era uma chance de alterar essa lógica, de dar poder constitucional, recursos, coerência à segurança pública. Mas se o Congresso não age, se a pauta é desviada, se a extrema-direita prefere blindar seus próprios esquemas, a consequência é que você convive com a narrativa de que não há solução, de que segurança é falha do sistema, e isso serve exatamente para manter o desespero e dividir a sociedade. Outra conexão que vejo: quando se bloqueia uma agenda de segurança, ao mesmo tempo se abre espaço para o discurso da lei e ordem populista da direita, aquele que promete armas, fechamento de fronteiras, discurso de guerra cultural, e que, de fato, oferece menos resultado concreto. Se o Congresso se nega a aprovar uma reforma que pode dar ferramentas reais às polícias e guardas municipais, como poderá então cobrar resultados? A resposta é simples: não poderá. E o discurso será: mas o sistema é corrupto, a solução é autoritarismo. É exatamente esse ciclo que precisamos romper. Na minha avaliação, precisamos estar atentos. Estamos em 2025. E não podemos aceitar que segurança pública continue sendo brinquedo de manobra política. Por isso, se você é cidadão comum, que paga imposto, que tem família, que vive em rua, que teme pela vida ou que luta por dignidade, fique esperto. Observe quem votou em quem, qual deputado deixou a proposta passar, qual foi omisso. Porque em 2026 vamos renovar mandato. E se não fizermos a lição de casa, continuaremos reféns de discursos vazios. Para finalizar esta parte, reitero, a grande mídia vai tratar essa história como PEC entregue, debate em andamento, direita insiste em blindagem própria. E vai dar manchete, mas não vai escavar quem bloqueia, quem ganha com o atraso, quem lucra com a insegurança. E o que eles escondem é que o verdadeiro objetivo de quem engavetou ou retardou essa PEC é conservar privilégios, não o bem-estar da população. Isso fere o princípio da democracia participativa, da transparência, da nossa Constituição, que diz que o objetivo da República é garantir a segurança pública. Se permitirmos que esse tipo de manobra se torne rotina, então não estamos só permitindo negligência, estamos consentindo com o retrocesso. Então, resumindo tudo o que a gente conversou até aqui, essa notícia, esse caos que a gente viu nas ruas do Rio de Janeiro, não é sobre violência urbana, como a grande mídia tenta vender. Não é sobre uma suposta incapacidade do governo federal de lidar com o crime organizado. Essa história é, na verdade, sobre sabotagem política, sobre um Congresso travado por uma oposição que ainda não entendeu que perdeu a eleição e que prefere ver o país arder a permitir que o governo avance. É sobre um grupo de parlamentares da direita e da extrema-direita que se diz patriota, mas que na prática faz o jogo mais antipatriótico possível. O de boicotar tudo o que pode melhorar a vida do povo só para tentar desgastar o governo. A grande verdade é que o Brasil de 2025 vive uma disputa muito mais profunda do que parece.
Não é só esquerda versus direita. É o Brasil real contra o Brasil dos privilégios. De um lado, a população que acorda cedo, que pega ônibus lotado, que paga imposto, que sente na pele a falta de segurança e que quer um país mais justo. Do outro, uma elite política e econômica que aprendeu a usar a política como escudo pessoal, que se protege com emendas secretas, com blindagens jurídicas, com discursos falsos de moralidade. É esse grupo que impede o avanço de propostas, como a PEC da segurança, porque sabe que quanto mais o país afunda no caos, mais fácil é vender a ideia de que só eles podem consertar. Mas, na minha opinião, esse jogo está ficando cada vez mais evidente. O povo não é burro. O brasileiro está acordando para a realidade de que não adianta gritar ordem e progresso se o Congresso está ocupado demais discutindo como se livrar da justiça. Não adianta falar em segurança pública se o que a direita quer é manter a insegurança como ferramenta política. Porque, convenhamos, quando há medo, o povo se cala. Quando há caos, eles aparecem como salvadores. E é justamente essa lógica que Lula tenta romper. E olha, o que o presidente fez ao reenviar a PEC da segurança agora, mesmo depois de ela ter sido engavetada, é um gesto político de coragem. É como se ele dissesse, vocês podem até travar o país, mas eu não vou desistir dele. E isso incomoda demais quem está acostumado a ver o Estado como um instrumento privado. Porque essa PEC, se aprovada, muda muita coisa. Cria integração real entre forças de segurança, define responsabilidades, traz transparência no uso de recursos e, principalmente, devolve à União a coordenação do combate ao crime. Coisa que o bolsonarismo jamais quis, porque quanto mais fragmentada a segurança, mais espaço há para improviso, para arbitrariedade, para corrupção. Na minha visão, o que está acontecendo no Rio é um símbolo, um microcosmo do Brasil. Um retrato de como a falta de responsabilidade política em Brasília reflete diretamente nas ruas, nas comunidades, nas vidas que se perdem. E o pior, isso é evitável. Se lá atrás, em abril, os deputados tivessem priorizado o que importa, se tivessem votado pela segurança do povo e não pela própria proteção, muita coisa poderia estar diferente. Mas eles preferiram brincar de poder, e agora o resultado está aí. O povo refém do medo e a elite refém da própria hipocrisia. E tem mais uma coisa que precisa ser dita com todas as letras. A direita brasileira nunca se interessou de verdade pela segurança pública. O que ela quer é o discurso da segurança. Aquele que dá voto, que causa medo, que divide a população entre cidadãos de bem e inimigos da pátria. Mas quando chega a hora de trabalhar, de votar, de criar políticas de Estado, aí o interesse desaparece. Porque é muito mais fácil posar de justiceiro na frente das câmeras do que fazer o trabalho difícil de construir soluções reais. A extrema-direita vive de espetáculo, não de resultado. Vive de manchete, não de planejamento. Vive de medo, não de futuro. Por isso, quando eu vejo esse tipo de notícia sendo tratada como se fosse uma fatalidade, eu me revolto. Porque não é fatalidade, é escolha. E toda escolha tem responsável. O que falta é coragem para a mídia tradicional dizer isso. Preferem colocar a culpa na falta de ação do governo, como se o executivo pudesse agir sozinho, ignorando que, em qualquer democracia, quem cria leis e define recursos é o Congresso. E quando o Congresso decide travar o país, não há presidente que consiga governar. Agora, é claro, sempre há os que vão dizer, mas o governo também tem culpa. E eu concordo. O governo sempre pode melhorar, mas uma coisa é buscar eficiência, outra é lidar com sabotagem. E o que Lula enfrenta hoje é uma oposição que não quer participar do debate, quer paralisar o país. É um grupo que confunde ser oposição com ser obstáculo. E é por isso que eu insisto. A política brasileira precisa ser reconstruída a partir da responsabilidade, não da vingança. E aí entra o papel de cada um de nós.
O problema da segurança não vai se resolver da noite para o dia, mas ele começa com o voto consciente. Começa com a gente cobrando, pesquisando, lembrando quem votou contra o interesse do povo, quem engavetou a PEC da segurança, quem preferiu discutir a PEC da blindagem, quem passou o ano inteiro falando de moral e bons costumes enquanto se blindava da justiça. São esses nomes que a gente precisa gravar, porque em 2026 eles vão bater na sua porta de novo, pedindo voto, dizendo que amam o Brasil. E é aí que a gente precisa mostrar que o Brasil que a gente ama não é o Brasil da hipocrisia. É o Brasil que trabalha, que luta, que acredita na democracia, que quer um Estado forte, humano e presente. Um Brasil onde a política sirva ao povo, não aos políticos. Onde o Congresso funcione como casa do povo e não como bunker de autoproteção. Então, para encerrar esse vídeo, eu quero te deixar uma reflexão. Quantas tragédias mais vão precisar acontecer até que a gente perceba que o problema não está nas favelas, mas nos gabinetes? Quantas vezes mais a direita vai usar o discurso da segurança para esconder o medo que tem da justiça? E quantas vezes mais a gente vai cair nessa armadilha? Mas eu quero saber a sua opinião. O que você acha disso tudo? Você concorda que esse caos no Rio é resultado de omissão política? Deixa aqui nos comentários. Vamos debater. E se você acredita, assim como eu, que o Brasil precisa de mais responsabilidade e menos espetáculo, deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo para a gente furar essa bolha e fazer o debate chegar onde precisa chegar. Porque no fim das contas, o que eu defendo aqui é simples. O Brasil é dos brasileiros, não dos oportunistas, não dos blindados, não dos que usam a bandeira para se esconder da justiça. O Brasil é nosso, e é hora de tomar de volta o que é do povo.